Tudo bem? Eu sou o Mago Nelson, hipnoterapeuta quântico e mestre das ciências ocultas. Estamos aqui realizando mais uma live show de bola para vocês, com uma filosofia agregada à nossa vida. Saudações a todos que entrarem nesta live. Estaremos abordando algo interessante, um tópico maravilhoso, filosófico, ligado à vida de todo ser humano. O nosso tema é violências emocionais. Você já sofreu uma violência emocional? Se alguém disser que não, está mentindo. Quem que não sofreu ou sofre uma violência emocional? Todo mundo. Às vezes, uns menos, outros mais, outros todos os dias. É algo que todo mundo passa, mas que pode também você eliminar. Basta você ter atitude e coragem para vencer os obstáculos da sua vida. Quando alguém invade a tua privacidade particular, você responde ela com outra questão. Deixa a pessoa desembaralhada, toda emaranhada, aliás. Você não deixa a pessoa te coagir com perguntas, mas simplesmente deixa a pessoa ficar pensando o quanto está sendo idiota. E essa pergunta pode ser direta, discreta e com senso moral. Exemplo. Alguém pergunta sobre você, digamos que você não quer dar opinião da sua vida e nem é bom dar detalhes da sua vida íntima. Você é casado? Você é casada? E você acha que se eu fosse casado ou casada, você ia saber? Ou, aliás, você vai ser o último a saber se um dia eu for casado ou casada. Um exemplo que eu estou dando aqui. Então, para perguntas invasivas, idiotas, respostas imbecis ou moralistas, para colocar a pessoa no lugar dela. Isso que é interessante. Quero parabenizar aqui os internautas que estão entrando conosco. A Mauri Taturana sempre está presente conosco. Bênçãos fraternais da luz, paz e luz para você. As velas 01, as velas 013, gratidão, sempre aqui conosco. Muito axé, muita magia, muita força, bons negócios, boas vendas para vocês. Obrigado pela participação, pelo apoio aqui na nossa live. Compartilhe aí com seus amigos, dá aquela curtida que vocês ajudam no engajamento. Olha, eu recomendo para todo o Brasil Velas 013 Gratidão. São fabricantes, eles fabricam as próprias velas e distribui para o Brasil todo. Inclusive, eu já no canal você vai ver eu fazendo propaganda. Eu faço propaganda do que presta, do que uma coisa que não presta a gente não vai fazer propaganda, né? Então, aproveitando a deixa, são velas de qualidade. Tem vela que você compra por aí que simplesmente entorta, ou às vezes não queima toda. As velas deles têm referências, têm qualidades, feitas com parafina de primeira linha.
Então eu recomendo Vela 013 Gratidão. Vocês podem confiar. E voltando ao nosso assunto, a Mauri Taturana está falando, conheci através do Y, do Mago Iru. Opa, um abraço, Mago Iru, pela a sua colaboração em compartilhar os nossos trabalhos. Peter também sempre está aqui, boa noite. Muito obrigado pela presença. E se vocês tiverem experiências, se vocês já passaram por dificuldades na vida com violências de alguma forma emocionais, pode compartilhar aqui conosco. Se alguém quiser participar aqui, qualquer um de vocês, é só clicar aqui em participar, eu abro a câmera, a gente bate um papo aqui. Você também pode participar conosco. O tema não é livre, mas vamos falar sobre emoções. Se alguém quiser participar aí, é só fazer o pedido, a gente libera a câmera para você conversar aqui junto com a gente. Então, um protocolo, ele pode ser obsoleto ou fraudulento, conforme o caráter de quem o utiliza. Então, tem pessoas que muitas das vezes abusam porque tem um cargo de diretor ou de presidente, quer pisar nas pessoas mais menores dentro de uma empresa. É um tipo de violência emocional, porque na realidade, mediante a espiritualidade e o todo, todos nós somos iguais, dependente se desde aquele pequenininho que limpa o chão, desde aquele que é o diretor que está na mesa ali atrás de um computador, somos iguais. Todos têm o seu valor, o seu papel de valor. Não, você não é fruto do acaso, você tem um valor e ninguém pode tirar e diminuir o teu valor. Você tem uma serventia. Nada é por acaso, inclusive a sua existência. Então, muitas das vezes é cometido injustiça com as pessoas e a gente vê assédios morais. E você sabia que assédio moral é um crime? Você não deve aceitar, não. Eu sei que a gente tem muitas pessoas que talvez paga aluguel, pessoas que têm que trabalhar para trazer o sustento. Olha para você ver, muitas das vezes você trabalha do que você não gosta para receber um salário precário que às vezes não dá mal para você pagar as suas contas. Ainda tem que ser humilhado? Não. O assédio moral, para quem não sabe, o patrão não pode, pessoa nenhuma pode te tratar feito um vagabundo, gritar com você, principalmente na frente dos outros, na frente de clientes, na frente de funcionários. Deve-se chamar a pessoa em particular, conversar decentemente, tentar dialogar, entrar em um acordo. Não é só você falar, ouvir a outra parte, analisar as ideias. Tem pessoas, porque tem um cargo de diretor, quer pisar naquela pessoa que é o limpador de chão, que é o porteiro do edifício, quer gritar na frente dos clientes, quer gritar com ele na frente de outros funcionários, dando constrangimento. Olha, o assédio moral tem penalidade. Você pode processar a pessoa. O assédio moral é uma prática ilegal que causa danos sérios mentais à saúde mental.
É a lei número 8.112 de 1990. Um comportamento repetitivo, abusivo, imoral, que fere a integridade, ameaça, muitas vezes tem gente que ameaça o outro, a pessoa perdeu o emprego, faz a pessoa trabalhar mais do que pode, ou coloca pressão na pessoa para forçar ele num serviço braçal, acelerar mais, uma degradação do ambiente, deixando a pessoa propícia a adoecer, ao estresse, ao cansaço. E muitas vezes você precisa e você se submete por medo de perder o emprego. Não faça isso. Se alguém levantar contra você, você fala: não grita comigo, eu não sou surdo. Assédio moral, meu bacana, é crime. Me respeite se você quer ser respeitado. Ou eu saio disso aqui. Sai. Se vai perder o emprego, você arruma outro. Uma porta se fecha, outra se abre. As pessoas têm que saber respeitar, se querem respeito. Então essas violências emocionais a gente vê por toda parte, em todos as esferas sociais. Infelizmente, nós temos isso entre nós. Denis Carlos de Paula, um abraço, amigo, boa noite, obrigado por estar participando da nossa live com o tema violências emocionais. Se você tem alguma experiência com violência com a sua vida e querer expor aqui na nossa live, pode pedir para participar, eu libero a sua câmera com maior carinho para a gente conversar aqui. Injustiça por negligência. Tem muita injustiça por negligência. O que é uma negligência? É você evitar fazer algo que é certo. Digamos que você trabalha numa obra e ali está uma tábua cheia de pregos. Você tem que se colocar no lugar do outro, não ser egoísta. Você tem que afastar aquela tábua para você não se ferir e não ferir outras pessoas. Às vezes você passa por a rua e vê uma casca de banana e você dá a volta, mas não tira ela do lugar. Outra pessoa pode se escorregar e cair. Você tirando ela, você não cai e evita outras pessoas caírem. O que é isso? Amor ao próximo. É uma coisa que precisamos e muitas vezes negamos isso. Acidentes, por exemplo. Acidentes não acontecem, é negligência. Quando você não cumpre um certo protocolo de segurança, acontece o acidente. Muitas vezes a pessoa está em uma altura que necessita do cinto de segurança, que salva vidas. A pessoa não usa, a tábua está podre e ela racha, a pessoa cai, não está atrelado àquele cinto de segurança, a pessoa vai e morre, porque está não cumprindo as normas de segurança. Então isso é chamado negligência. Negligência também a gente vê muito na saúde, pessoas que deveriam salvar vidas, como os médicos, médico que vai e esquece a tesoura dentro de um procedimento, um equipo, dentro de uma pessoa com cirurgia. A mulher que muitas das vezes estoura a bolsa e por negligência, por não atender, a criança não vai tendo oxigênio e acaba morrendo. Pessoas que precisam ser socorridas e muitas vezes deixa de sobreviver por falta de uma UTI, de uma cama, de um leito. Fica às vezes numa cadeira, numa maca sofrendo. Muitas vezes você vê negligências em todas as partes. Negligência na saúde, na segurança
na sua vida como um todo. Então, tudo isso a gente vê na atualidade. E muitas das vezes o que falta para mudar tudo isso é atitude, uma simples atitude. Injustiça a gente vê por toda parte. A falta de pontualidade. Quando você trabalha num plantão e você chega num determinado lugar X, aí tem que entrar às 7 horas. Se você entra, muito mais saudável você entrar 15 minutos antes, 20 minutos antes, para você render aquela pessoa que passou a noite toda, para ela descansar, para ela dormir, ir embora, você assume. Isso é ser humano, ser parceiro, coisa que estamos precisando a todo instante. E muitas das vezes a gente tem que observar tudo, porque as violências emocionais, elas estão por todas as partes. Hoje você tem que pensar aonde você pisa, com quem você fala, porque você está andando por aí, você está sendo observado. Existem olhares, ouvidos curiosos ali, querendo pegar algo de você, para poder espalhar, virar aquela fofoca. São chamados os inimigos silenciosos. Os inimigos silenciosos que muitas pessoas têm. A bióloga Valéria, boa noite, saudações, paz e luz para você também. Seja bem-vinda em nossa live. Então a injustiça, ela tem sido praticada de certas formas e por todas as esferas sociais e deve ser eliminada. Muitas das vezes você paga o preço por você ser bom demais, por você andar reto, as pessoas te acham metido, as pessoas querem apagar a tua luz. Porque quando você é luz, você incomoda aqueles que são trevosos, aqueles que andam nas trevas da ignorância. Eles querem ofuscar, atrapalhar, apagar a tua luz. Não deixe nada e ninguém apagar o brilho da tua existência. Por isso, pense antes de falar aonde você está falando. Às vezes, ali tem olhares curiosos, ouvidos maliciosos, querendo apenas um pretexto para querer fazer um inferno, uma fofoca com o teu nome e trazendo muitas maldições para a sua vida. Então incomoda, porque tem muita alma cebosa mesmo e trevosa, pessoas que são infelizes e odeia outras pessoas ser felizes. Você não precisa ser rico, você não precisa ser bonito para as pessoas invejar você. Basta você vestir com uma certa elegância, trazer um sorriso no teu rosto. Isso incomoda muita gente. Você ter muitos amigos, você ter uma certa popularidade. Quem não constrói nada, a tendência dele é desconstruir aqueles que querem edificar algo pleno, algo maravilhoso. Eles têm a tendência de destruição. Eles vão procurar um meio. Tem aquelas pessoas que não somam. Então, o que elas fazem? Diminui. Querem diminuir a tua vida, diminuir a tua autoestima. Você está com um alto astral elevado, tem aquela pessoa que vem a querer acabar com o seu dia. Tem gente que desmorona, desgraça a vida de uma pessoa com uma simples frase. Às vezes vê a pessoa está precisando de um apoio moral, aí a pessoa, nossa, você está tão abatido, você está parecendo um maracujá de gaveta. Você destrói o dia da pessoa.
Nossa, você está tão pálido, você está doente. A pessoa às vezes nem está doente, mas acaba colocando aquela coisa, aquelas palavras da sua psique e ali cai para baixo o seu alto astral, a sua autoestima, por causa às vezes de uma frase mal colocada ali, de uma pessoa. Muitas das vezes tem gente que às vezes faz isso porque não tem o que falar. Outras propositalmente, para tirar a tua alegria. Tem pessoas que não gostam de ver as pessoas felizes, se incomoda com a vitória, os prazeres. Se você quer conhecer seus inimigos de verdade, é só você começar a ficar bem na vida. Alguns se afastam de você. Quando você fala das suas vitórias, de algo que você conquistou de bom, você não vê eles torcendo, vibrando de alegria com você pela sua vitória, fica com cara de bunda olhando para você, sérios, porque ele não quer que você vença, quer você para baixo. Aí vai que acontece uma doença com você, acontece uma desgraça na sua vida, em algum do seu âmbito existencial. Aí aquela pessoa fica com ar de riso, contando piada, porque está batendo palma para sua derrota. Então, existem sinais que você percebe a falsidade da pessoa no olhar, porque esse corpo fala. O corpo fala, você pode observar a pessoa que é falsa, ele muitas vezes não consegue disfarçar o olhar, o descontentamento, o jeito de falar, às vezes fica mudo. Eu falei, não, eu não queria que esse cara fosse feliz. Estou incomodado. Eu estou incomodado com a alegria. Porque lute para você ser feliz também. Ao invés de você ficar torcendo pela desgraça dos outros. Lute pela sua felicidade. Mas tem gente que não pensa assim. A Yolanda Veras entrou aqui. Boa noite. O Valdiclei Santos também, o Cafaro Pedro, boa noite, muito obrigado pela presença de vocês. Nosso tema é violências emocionais. E se vocês têm alguma informação, vocês já passaram, já sofreram um bullying na escola, uma violência emocional de um parente, de um amigo de trabalho e quiser compartilhar ou fazer uma pergunta relacionada aqui, a gente fala com o maior prazer com vocês. Então, é muito importante. Pois eu falei, bióloga Valéria, que eu recomendei. Mais uma vez eu falo sobre as velas 013 Gratidão. Se você quiser fazer uma propaganda aqui, se você quiser, eu libero a câmera aqui para você falar com os internautas. Você pode aproveitar aqui e falar sobre os produtos maravilhosos que nós estamos recomendando aqui e outros irmãos também que já compraram, já experimentaram. Então a coisa boa tem que ser divulgada. Então, se vocês quiserem também, as velas 013 Gratidão falar aqui ao vivo aqui, pode. A gente abre espaço aqui para vocês fazerem perguntas e também vender seu peixe aqui. E a gente junto e misturado rumo ao sucesso. Yolanda Vera, oi, abençoada noite, paz e luz, gratidão, gratidão. Uma abençoada noite, uma abençoada semana, muito grata, paz e luz. Muito obrigado, sim. Muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Então, aqui estamos somando conhecimento e falando sobre violências emocionais. Se alguém quer te fritar, frita a batata dele primeiro. Não permita que ninguém destrua a tua alegria. Isso não é vingança. É você combater uma injustiça que alguém está fazendo com você. A pessoa querendo te destruir, você vê que uma pessoa está querendo te arrebentar, arrebenta ele primeiro. Está fazendo fofoca com você,
para querer te atrapalhar, inventar mentira para você perder o emprego, para você perder a alegria, vai lá no dono da porcada. Vai lá no chefe superior. Quem que está aí em cima querendo te atrapalhar? O empregado? Vai no chefe dele. Ou é o diretor que está querendo te derrubar, está te perseguindo? Tem uma hierarquia maior. Vai lá no dono da porcada, no pica grossa lá, e derruba. Está querendo te derrubar? Derruba primeiro. Essa é uma lei luciferiana. Não admita que alguém atrapalhe a tua felicidade. Lute. Tenha atitude, coragem. Violação de direitos. Isso é um desrespeito. Isso é uma imoralidade. Isso é um crime. Quantas pessoas violam querem violar, destruir o seu direito? Tudo isso a gente tem que observar que é uma violência emocional. E um pequeno detalhe traz consigo uma proporção de uma ideia vasta. Então a ética, a moral, a lógica, numa lógica que estamos falando aqui, pode salvar vidas. Detalhes quando eu falo para vocês, observar. A gente tem que observar os mínimos detalhes. É nos detalhes que você encontra boa parte da prova dos 9 que você está precisando. Aquela ideia brilhante para você passar para o próximo nível está nos mínimos detalhes. Você descobre uma pessoa falsa nos mínimos detalhes. Na maneira que ela te olha, na maneira que ela se comporta com você, que ela cruza as pernas com você, que ela sorri para você. Muitas das vezes não dá aquele sorriso escancarado, só mostra os dentes, entendeu? Ou às vezes nem mostra o dente, só vai ser os gestos simples, observar o jeito que olha, o jeito que fala, qual a colocação das palavras. Tudo tem que ser observado. Isso é a sabedoria dos magos milenares, observadores. As bruxas, as grandes bruxas, observavam tudo à sua volta. O cheiro das relvas, o cantar dos pássaros, o assoviado na lagoa dos sapos, o barulho das águas, tudo isso trazendo a força telúrica com inspiração. Tudo isso é necessário para a gente ter uma lógica aplicada, ter uma essência vivenciada. Na fé, a gente vê violação muito. De ter respeito. Existe a intolerância religiosa que vem de muito tempo, dos primórdios da era primitiva. Essa intolerância que se arrasta, essa ramificação de tanta religião. Não sei para que tanta religião se existe um só todo. Tá certo que existem vários deuses, mas para que tanta ramificação e pouca qualidade de hospitais da alma que deveria cuidar das almas, mas cuidam de retirar os valores monetários que eles têm. Intolerância religiosa, lei número 11.635, lavrada em 2007. Comemora-se a intolerância religiosa, a luta contra a intolerância religiosa no dia 21 de janeiro de todo ano, onde se criamos uma manifestação de combate à discriminação, do preconceito por motivos religiosos. Somos um país laico, com manifestação e liberdade religiosa. Eu aqui
Estou para defender a minha alçada, a minha vertente. O que eu estou aqui? Eu não estou aqui para defender outras religiões, outras filosofias. Eu defendo aquilo que me libertou, que são as ciências ocultas, o ocultismo. Não estou aqui para bater de frente nem denigrir evangélico, católico, espírita, não. Estou aqui para defender a bandeira ocultista e também desmistificar muitos mitos que tem sobre nós, que as esferas, o cinema, os programas de TV, os filmes retratam o ocultismo como uma coisa que apenas agrega o mal, que você viola as virgens, sacrifica virgens, mata bebês, bebe sangue de bebês, coisa demoníaca, que só faz o mal, que só serve o mal, sem estudar as gnoses. Nós somos antropólogos porque estudamos a raiz das origens. É importante você, antes de criticar qualquer coisa, conhecer a fonte. Tem gente que não procura saber direito de uma pessoa, já sai espalhando boato mal da pessoa. Às vezes escuta um boato, não tem a veracidade daquele fato, não, mas já sai fofocando, falando, fazendo fé na vida das pessoas. Então hoje temos essas leis que nos amparam. Antigamente, um pai de santo, se fosse pego numa encruzilhada, lá soltando lá um despacho, a polícia muitas vezes parava, batia nele, chutava a macumba, prendia. Hoje podemos fazer o nosso despacho na encruzilhada, vestido de branco, com a nossa guia, com o nosso axé, e não pode ninguém falar nada. Assim como podemos fazer nossas manifestações, os católicos, os evangélicos fazem as suas paradas de Cristo, as suas paradas da luz, os católicos as paradas de Maria, e podemos fazer a nossa parada ocultista, da legião oculta, da nossa fraternidade mística, porque somos um país laico. Lembrando que uma coisa que eu não concordo é o desrespeito com as pessoas, com os mortos. Tem coisas que eu não sou de acordo. Tem as suas vertentes, que tem as suas matanças de animais e faz aquelas macumba matando bode, matando galinha. Todo mundo tem as suas práticas. Uma coisa que eu não concordo é sujeira, imundícia. Fez o teu trabalho, limpa o teu trabalho. Aí tem gente que tem hora que você entra dentro de um cemitério, você vê cabrito partido no meio ali, sangrando, sujando a catacumba do morto todinho, um monte de galinha morta, destripada dentro do cemitério ali, as moscas varigeiras posando. Que nojeira é essa? Isso eu não concordo, fazer sujeira, cara. Violar túmulos, isso é crime, cara. Falta de respeito com os mortos, falta de respeito com o parente daquele falecido. Então, essas coisas eu não concordo. Depredação, desrespeito ao sagrado. Eu não concordo com esse tipo de coisa. Fazer sujeira, cara, imundícia, isso eu não concordo. Mas tudo bem você entregar um padê, você pega uma talha de barro, faz um padêzinho bonitinho, acende uma vela, bonitinho. Não vai nada se decompor, feder, virar aquela bagunça. Coisa simples. Exu aceita, que Exu come tudo que a boca come. Não é obrigado você colocar uma coisa em decomposição ali. Não é só isso que vai ser aceito. O sangue, ele apodrece, ele fede. Aí fica aquelas moscas, vira aquela bagunça. Isso aí é falta de higiene, falta de respeito. Eu não concordo com esse tipo de coisa. A Yolanda fala, concordo com o senhor. A verdadeira espiritualidade, ela é muito criticada. Mas, veja bem,
Assim como tem dado luz, também tem os que seguem o lado sombrio e escuro, assim como tem nas outras religiões. Tem outra complemento aqui. E a magia e dogmas não são isso. Disse tudo, Exu come tudo que a boca come, tudo. Não é obrigado simplesmente você ficar sacrificando coisas e matando bicho ali para fazer carniça para os outros, não. Ninguém é obrigado a ficar vendo fedor na tua porta, na tua rua, no cemitério, você vai visitar um parente seu, ficar cheirando carniça. Ninguém merece isso. Vai ter uns grupinhos de quimbandeira aí que vai falar, nós faz isso mesmo. Faça. Continue fazendo. Mas será cobrado? A espiritualidade não gosta de bagunça. Eles gostam de ordem, de respeito, eles também respeitam. Pra você ter ideia, tem entidades que não gostam nem de descer. Eles descem num terreiro. Às vezes tem pai de santo que não pensa. Quer incorporar Exu numa festa, quer incorporar Exu numa reunião familiar, não é lugar de incorporar o Exu. Aí enche o rabo de cachaça e fala que está incorporado. Tem muito isso. Bebe cachaça e fala, eu bebo cachaça que eu tô com Exu. Exu caralho, mentiroso. Então tem muito disso. Não é o local certo, não é o local adequado. Existem os locais adequados para as suas manifestações. Não é de qualquer jeito, de qualquer maneira, para ser criticado, ridicularizado. Isso é uma falta de respeito também. Peter, Mago Nelson, se o tema... Deixa eu descer aqui que alguém pulou aqui. Vamos descer mais um pouquinho. Se o tema é sobre injustiças, nossa, foi uma pessoa muito injustiçada em muitas fases da minha vida, sempre agindo pelo certo, confiando nas pessoas que me prejudicaram muito. Isso, às vezes você tem que ter uma confiança, Peter, mas com cautela. Você não pode confiar em todo mundo de qualquer jeito. Que você não tem maldade, mas muitas vezes as pessoas que estão com você estão querendo uma oportunidade para te lascar. A Yolanda fala, Vera, Gá, também que vão para a igreja. Tem gente que vai para a igreja para pregar a Bíblia, ouvir a palavra de Deus, mas lá no coração a atenção está na vida alheia. Sai da igreja, não faz caridade, julga, fala mal, vai para a igreja, que no seu próprio eu não tem nada. Verdade. Quando ali fala em Romanos capítulo 12, verso 1, rogo vós, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresentei os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Ali o apóstolo Paulo estava falando ali aos romanos, nas sinagogas ali, que você tem que se voltar ao Criador. Você tem que ter esse culto do teu raciocínio, se voltar realmente. Tem gente que entra numa igreja vazio e sai vazio. Não tem compromisso. Eu já andei em várias igrejas, eu sei como que funciona, festivais de vaidade, a irmã que quer andar mais um vestido mais bonito, mais elegante que a outra, e se vê uma irmãzinha com uma roupa rasgadinha, já debocha, fica, lá, a roupa dela rasgada, a roupa dela ali velha, amassada, fica criticando as pessoas, fica olhando o jeito que veste, aí termina o culto. Às vezes saem até cheios da palavra ali, do Espírito Santo. Depois o espírito do engano toma conta lá fora da igreja. Porque lá fora os homens também ficam igual as mulheres. Antes a gente via muito fofoca. Eu achava que só mulher que fofocava. Mas aí nas igrejas, aí você vê um lá rodinha de homem ali, rodinha de criança e de velho lá, barbado lá, falando mal dos outros. Que eu duvido que eles estão reunidos na frente da igreja falando da palavra de Deus. Não está. Está falando da vida. A mulher que largou o outro. A mulher que chifrou o outro pastor. O pastor que caiu da fé porque pegou a irmã escondida. E aí começa aquela bola de neve, aquela bagunça. Entendeu? É difícil.
A gente vê tudo isso. Você pode passar, não precisa nem você frequentar a igreja, você passa nos finais de culto, você vê aquelas rodinhas ali. Ali é só fofoca. Eu duvido que estão ali falando de ajudar um irmão que está necessitado, precisando de uma cesta básica, precisando de uma mesa, às vezes não tem nem cadeira para sentar, e eles fazem uma ação social. Duvido que estão falando isso. Estão falando da vida alheia. Ah, irmão, aquele irmão, ele vem todo dia, todo mês, ele não traz o dízimo. Vamos cortar o cargo dele porque ele não contribui com a igreja. Então você vê essas coisas. E no trabalho também, a gente vê demais, como eu falei aqui dos assédios morais. Na área sentimental, familiar, no nosso círculo familiar, as famílias estão, cada dia que passa, desunidas. Irmão que não fala com outro irmão, né? Aí quando morre, fica arrependido porque não pediu perdão, porque não falou com a irmã, não falou com o irmão. Não, você tem que chorar, não é no velório, nem querer. Você tem que chegar quando a pessoa está viva. Depois de morto, não precisa falar que todo mundo é bom. Você já notou que tem muita gente que fica bom depois que morre? Tá esticado lá no caixão. Nossa, como que fulano era bom. Que isso? Que demagogia, que mediocridade, que falsidade que é essa. Então, muitas das vezes o seu brilho incomoda quando você quer ser justo, quando você quer ser respeitador, quando você quer ser fiel. Então, muitas das vezes você é mal interpretado. Existe aquela violência emocional para atrapalhar a sua vida. Então, o que era para ser mais unido na sociedade, que é a base de uma sociedade, é o ciclo familiar. Muitas das vezes você não vê isso. Antigamente a gente via uns finais de anos, se reunia os vizinhos, todos, fazia festas, armava assim nas ruas barracas, faziam as barracas coletivas, e faziam também ceias coletivas. Cada um trazia um prato, um trazia um porco assado, outro trazia brigadeiro, outro trazia um saco de pipoca, outra fazia um bolo gostoso, outra trazia uma travessa de pamonha, e se juntava ali e todos comiam e se alegravam uns com os outros. Havia mais união, mais alegria. A gente não tinha internet e éramos felizes, não tínhamos redes sociais. A nossa rede social era no final de tarde conversar com o vizinho, conversar com os amigos, com os familiares, contar ali piadas, sorrirem. Hoje você não vê mais os diálogos se acabarem, cada vez que passa estão acabando. Então o preconceito começa dentro do ciclo familiar. Muitas das vezes você tem uma vontade de se expandir na vida. Outro conselho: não conta teus projetos nem para o teu pai, nem para tua mãe, nem para o teu sogro, para sua sogra, porque às vezes não quer ver você crescer. Isso não dá certo. É igual eu quando eu queria ser cantor. Mas isso é profissão de malandro, isso é coisa de malandro. Você vai mexer com isso aí, não tem futuro não. É lá na Rádio Nacional lá de Brasília, eu vejo os caras chegando com um disco lá, se humilhando com fita cassete, quando eles dão umas costas, joga no lixo, generalizando, colocando medo, querendo barrar o teu sonho. Tem mais gente na vida, infelizmente, para atrapalhar, para ajudar mesmo, estender a mão. Vamos aqui junto, vamos trabalhar juntos, vamos crescer juntos, não vamos ser egoístas. Igual aqui, eu tô com uma live aqui, ó. Essa aqui é aberta. Alguém quiser conversar aí pode conversar, pode perguntar, pode até expor os produtos, que eu até abri a exceção. Aí fica à vontade da pessoa. Se quiser também falar alguma coisa, fale. E também se quiser ficar calada, fica. É um direito seu, você não tem a obrigação. A Bel Valera fala mais, todos
Dizem em bullying, mas os que fazem entre as religiões espirituais e ocultas acham que não é. Verdade. 2 anos com saudade de meu pai e devido minha vertente não quer me ver porque eu sou do diabo. E mesmo sendo do diabo, oro por ele. Pois é, para você ver, as pessoas têm que observar, porque você não é obrigado a nada. Se existe o livre-arbítrio, então você não é obrigado a crer em Deus. Você crê em Deus se você quiser. Você acredita no diabo se você quiser também. Direitos. Muita violação de direito. Tem pessoas que falam, você é macumbeiro, não quero amizade com você não quero nem palavra com você. Foda-se. Eu não faço questão de você ser meu amigo, não. Eu não estou aqui para fazer amizade. Amizade de verdade, as pessoas se enxergam a tua essência, te respeitam e te aceitam como você é. Isso é respeito. Independente a raça, a cor, a religião, o credo, isso é respeito. Agora a pessoa querer obrigar você a viver da maneira que a pessoa vive, que é isso? Aí Orlando da Vera fala aqui, eu sou católica, apostólica romana, fui criado na igreja e na fé, já participei muito de missas, de grupo de jovens, mas hoje deixei de ir, até para assistir uma missa, prefiro assistir pela televisão. Sim, na televisão você não vai ver fofoca, você não vai ver a irmã falando mal do irmão, o irmão falando mal da irmã. Vai ver apenas o que está ali limitado a ser visto, que é a palavra, a liturgia ali, os cânticos, né? A missa. Alguma propaganda para agradar o patrão ali na emissora de TV, isso aí. Mas você não vai ver como ao vivo, muitas vezes a gente vê coisas inconvenientes, coisas que não deveriam ser ditas por pessoas que se dizem cristãos, né? Tem muita gente que não é cristão, é bestão, entendeu? Não é cristão, é bestão. Para mim tá perdendo tempo. Ou tu vive a tua santidade com seriedade, com verdade, ou você está sendo um bestão, não cristão. E a ironia pode parecer um ato muito rígido, mas se ela for usada para uma causa justa e humana, ela é construtiva. Muitas vezes as pessoas precisam de uma dose de realidade, de você chegar e falar na cara o que precisa ser dito, não o que ela quer ouvir. É igual um oráculo. Eu, quando faço oráculos, se alguém fala assim, eu quero ouvir coisas bonitas, não, eu abro o oráculo aqui, se apareceu que você vai ter doença, eu vou falar que você tem doença, eu não vou negar o que foi revelado. Eu não vou falar que você vai ficar rico para te agradar. Eu não vou mentir para te ver contente. Eu vou falar o que foi mostrado, né? E Yolanda fala, posso me concentrar, ouvir o evangelho e pedir orações para outras pessoas que precisam. Sim, isso aí é você não ser egoísta. Você pensar no outro, se colocar no lugar do outro. Se as pessoas se colocassem no lugar umas das outras, ninguém fazia mal para ninguém. Mas tem pessoas que não amam nem a si próprio, te dirá o teu próximo. Então, muitas vezes você tem que usar a ironia. A ironia pode ser uma coisa doentia, mas ela pode ser uma coisa que pode ajudar você numa causa extrema. Que tem pessoa que ela tira você do sério. Tem pessoas que não adianta você argumentar. Eu trabalhando de segurança mesmo, tem pessoa que eu fui obrigado a pegar um pedaço de pau e correr atrás dela. Teve um menino que eu estudei, eu levei advertência por causa disso. E também logo, posteriormente, levei uma suspensão, fui suspenso, fui expulso da escola.
por um determinado tempo. Tinha um moleque que ele ficava me enchendo muito o saco na escola, e com ética e moralidade que eu sempre tive, eu cheguei no diretor do colégio. A gente vai conversar com ele, a gente vai resolver lá e tudo mais. Não resolveu nada. O moleque começou a me encher o saco. Aí eu fui, falei com o pai do moleque. Ai, me enche mesmo, eu vou falar com ele, eu vou dar uma bolachada nele melhora. Melhor o caralho, continuou o moleque. Sabe o que resolveu? Já que a conversa não resolveu, eu dei um murro no nariz dele, cara. Deu um murro no nariz dele, nunca mais, ele parou. Eu acho que ele queria só ver o peso da minha mão. Foi só eu chegar aí, uma bolachada, um murro bem na venta dele, pronto, resolvi o problema. Tem situações que você tem que... A pessoa tá... Dá um tapa logo na cara, desperta, caralho. Então, é uma ironia, desculpe, perdão o xingamento, mas tem que às vezes falar a realidade. Tem hora que você ser maleável, você falar bonitinho, é igual a criança quando você vai educar, você fica bajulando. Ei, minha filha, você quer comer? Você quer doce de goiabada de chocolate? Não, fala assim logo. Olha, a comida tá na mesa, tem bolo de chocolate e tem um bolo de trigo. Vem comer. Não é falar se você quer comer, não. Deixe de ser covarde. Seja autoritário. Tenha pulso forte. Não é ficar espancando a criança, não. Ter autoridade. Tem muito pai de família que não tem autoridade dentro da sua própria casa. Um terreiro, se não tem um galo que canta ali, o frango, o pinto vai começar a cantar, porque o galo é frouxo. É assim a realidade. E a Holanda fala mais. Se vou para a igreja, quando está aberta e vazia, ninguém rezou meu texto. Eu rezo meu texto sossegado, sem ouvir nada e nem ninguém. A igreja vazia. A igreja vazia é excelente, né? Você reza teu terço lá, ninguém te incomoda, né? Tá certo. Cantim Cantiné Elaine, é um nome emendado aqui. Não sei se é isso. Boa noite. Obrigado. Então é isso aí que a gente fala. Ela falou mais. Eu sou admirador da espiritualidade divina, da luz de Xangô, Oxóssi, Inhansã, Oxum, Maré, Oxalá, Ogum, Oxum, Espírito de Luz. Isso aí, a gente tem que respeitar. Se você não é da mesma vertente, respeite. O respeito ele é primordial em todo aspecto. Belga Valéria, o aprendizado vem das palavras mais simples, sim, da simplicidade. Que eu estou falando de uma forma menos erudita, popular, para você entender. Que não adianta eu falar aqui chongas aqui e você não entender nada. Aqui estamos construindo uma ideia para falar questionando sobre violências emocionais e como combatê-las. Muitas vezes você tem que se posicionar. Tem certa situação que você tem que dar um basta. O mal tem que ser cortado pela raiz. O mal, você não pode deixar ele criar raízes. Corta as coisas pela raiz. Dá ousadia. Fica dando pano na manga. Dando um pano para as pessoas. Fica dando tapete para você ver e fica em cima do tapete. Vamos puxar, você vai cair. Então você tem que ter sabedoria. Sabedoria mesmo. Porque existem muitas coisas que não são construtivas, são destrutivas. Então, uma denúncia formal, igual eu estava falando lá do empregado, falar com o superior sobre o patrão que está enchendo o saco. É uma denúncia formal. Olha, o que pode acontecer com você num caso desse? Você ser visto como uma ameaça, porque você não é tapete para ninguém pisar, você não se humilha, você não baixa a tua crista. Dentro do seu direito, você é um macho, você é uma fêmea de verdade. Aí a pessoa fica com receio, nossa, esse cara aqui vai até tomar meu lugar. Você pode ser demitido por causa disso. Ou levar uma advertência, porque às vezes o
grandioso lá, a diretora ou o diretor é parente dele. Eu falei, não, dá uma advertência, esse cara está querendo pisar até no patrão, não olha teu lado, né? Ou você ser demitido, ser mandado embora. Mas que importa, é tua honra lavada, teu direito respeitado. E muitas das vezes, aquele patrão também, quando é sábio, vai chamar o diretor lá. Como que é? Eu não quero ninguém desrespeitando ninguém aqui. Ninguém é melhor que ninguém. Aqui tem valor desde aquele que limpa o chão, como esse que está sentado no computador, sentado aqui na mesa na diretoria. Todo mundo aqui é importante. São peças de um jogo. E tem que ser igualdade. Se não existe igualdade, existe confusão. Aí sim. Então, existem essas camadas. Você não precisa ter medo. Você pode ser rejeitado, ridicularizado, por se posicionar em uma questão. Mas se você ficar calado, você mostra que você é um covarde. Se você dizer sim, 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 ele é um idiota. Aprenda a dizer não. Para você descansar. Senão na tua folga tu vai trabalhar. Esse é um idiota. A gente chama ele para trabalhar, ele vai. É a folga dele. Ele vende as férias dele. Tem gente que, ao invés de descansar, vende as férias, compra até as férias dos outros. Adoece. Depois o dinheiro das férias que vendeu não paga nem os remédios que ele vai gastar. Otário. Aqui a bióloga falando quanto tempo demora a sessão de hipnoterapia e quantas pessoas precisam para se libertar de algum problema? Cada caso é um caso. A hipnoterapia, ela falou aqui. Então, nós trabalhamos com a hipnoterapia quântica. A hipnoterapia é uma terapia com hipnose, que a gente vai aplicar com comandos ali sensoriais, mentais, trabalhar a raiz conhecer o problema, aquilo que está te prejudicando para trazer uma solução. É um processo que vamos ali trabalhar de curto a longo prazo. Isso varia, tem uma variedade dependendo a gravidade, o tamanho de um problema. Existem coisas que são fáceis, outras que são complexas, que precisam ser detalhadas, que precisa com mais calma, que precisa ser por etapas, uma coisa de cada vez, não de uma vez. Mas é um problema que é carregado de maldição de muitos anos, como você vai resolver isso do dia para a noite? Se isso teve um processo de contaminação, como vai se desintoxicar do dia para a noite? Não, fazer um tratamento, se limpar ali aos poucos, se limpa o lado A, depois limpa o lado B, e aí chega a complexidade, a unidade total, universalmente limpo, porque trabalhou desde o começo. Algumas coisas demoram, outras não. A sessão, tem pessoas que com uma sessão eles já se tornam limpo, porque é uma coisa trabalhada com responsabilidade. Tem pessoas que precisam de muitas sessões de hipnose, de hipnoterapia, de meditação. É igual meditação. Quem nunca praticou meditação, é muito difícil você fazer uma viagem astral de primeira. E eu praticamente eu já tive muitas experiências de ouvir áudio. Eu gosto muito de ouvir áudio para me meditar. Tem frequência que funciona e tem frequências que não funciona. Uma vez eu fui ouvir uma meditação guiada, aí a voz do cara, né, ele tava lá: você agora vai relaxar os seus olhos. Seus olhos estão mole. Agora todas as juntas do seu corpo estão mole. Fiquei nada de mole. Só ouvindo aquele cara lá com a vozona lá, mole. Fiquei nada mole. Não funciona.
Tem coisa que não funciona, técnica que não funciona nenhuma. Frequências que você usa e não dá em nada. Tem desdobramentos que você faz que não tem o efeito que você está esperando. Já aconteceu de eu fazer um desdobramento espiritual, eu estava com aquela sensação saindo do corpo, aí quando é fé, eu senti alguém pegando os meus 2 braços. Eu falei, pronto, agora vai me arrastar lá para outra dimensão e agora vai ser bom, né? Eu vou ver o outro lado lá. Tava era quebrando meu braço, rapaz. Tava era quebrando meu braço, me arrastando para trás, me arrastando para trás. Eu vi que ia quebrar os meus braços. Quando eu juntei as forças assim, vai quebrar o braço do cão. Os meus não. Arrastando os braços lá para trás assim, mas diabo é isso? Não. E voltei. Então não é do dia para a noite as coisas. Tem coisa que demora e tem coisa que não demora. Tem problema que às vezes se acarreta desde a infância, então não é uma sessão de hipnoterapia que vai resolver, às vezes várias sessões. Para isso que tem que ser feito o quê? Uma análise espiritual. É o que a gente faz. Uma consulta de tarô, uma consulta de hipnoterapia, de oráculo de ossos. Yolanda da Vera fala, eu fiz isso, tive atitude e mostrei pro patrão que eu não era tonta e engolia seco. Eram 3 patrões, o mais novo deles de cima da sacada da fábrica e eu estava lá na parte de baixo. Tem situação que você tem que bater a mão na mesa mesmo e dizer aqui, rapaz, me respeita. Bater a mão mesmo e falar, me respeita. Você tá achando o quê? Bate a mão mesmo e mostra autoridade. Muitas vezes a gente tem que fazer isso. Então, aquilo que ninguém nota pode se tornar uma grande oportunidade de negócio, fonte de renda. Por isso que é importante a gente ser observador, como eu sempre falo. Mas, Mago Nelson, como que é uma pequena coisa? Sim, você vai montar um negócio. Muitas das vezes a gente precisa disso, uma ideia para fazer um negócio. Digamos que teu bairro não tem um supermercado. As pessoas têm que se deslocar daquele local e, digamos, 5 quilômetros para comprar os mantimentos para casa. Aí você abre uma mini mercearia. Tu vai vender. Seu sucesso será grande. Você pode começar, eu vi muitas pessoas assim, começar com fardo de arroz, de feijão, de óleo. Hoje eles têm um big supermercado, com hortifruti, com açougue, com frios, com secos e molhados, vende bebidas. Tem completo, um supermercado completo. Porque ali trabalhou em conjunto e trabalhou num local que não tinha visão. Você ser observador. Se bem que, mas Mago Nelson, eu já vi pessoas trabalharem frente a frente com o mesmo negócio. Vendem. Porque é o seguinte, cada qual cuida do seu quadrado. Se eu oferecer um produto de qualidade por um baixo preço e um atendimento essencial, aquela pessoa vai e volta e ainda traz mais gente. Vamos lá. Que além de oferecer baixos preços, ótimas mercadorias com qualidade, a gente tem um bom atendimento. É igual aquele lema, o cliente bem servido, o sucesso é garantido. Então são as mínimas coisas da vida e tudo você pode observar. Quando você se cala, muitas vezes o silêncio mora, ele fala por si só e te revela muita coisa. Uma meditação, quando você está só, é necessário essa solidez. Muitas das vezes você ir para um monte, você ir para uma mata, na frente de uma praia, ali você medita, ouve o som das águas,
vê o vento batendo nas folhas ali na mata, você reflete a sua vida, você instaura na sua áurea aquela força telúrica, aquela força primordial da tua essência. Isso que muitas das vezes a gente vence as violências emocionais. Hoje a gente vê violências emocionais sendo desculpa. Tem muito cara que hoje faz desculpa. Infelizmente, muitas das nossas leis hoje não saem do papel. A gente vê muita injustiça. O cara mata, estupra, mas ele tem dinheiro, não vai para cadeia. E a violência que aquela mulher sofreu de ser estuprada nunca vai ser apagada. Tem traumas que pedófilos faz com a criança nunca mais será a mesma. Destrói a vida da criança, leva isso para a fase adulta. Aí pega um indivíduo desse, não, ele tem problema mental. E a pessoa que viveu aquela violência emocional. Então a gente vê muito esse tipo de coisa. Muita injustiça. Isso é uma coisa que tem que acabar. Acabar mesmo. Yolanda Veras diz aqui. Larguei lá e fiquei sem fazer nada. Todos os funcionários ficaram parados de boca aberta com medo. E eu nem aí. Depois de um tempo, o patrão, o dono da fábrica, chama, fui. Pensei, e agora? Fiquei de boa. Sim. Muitas das vezes a gente tem que se posicionar diante dos problemas. A gente tem que fazer isso para ser feliz. Às vezes o que você está precisando na sua vida é de um choque de realidade, uma ação sua, em um gesto, em uma palavra. A palavra tem poder. As palavras podem tanto edificar como destruir. Se você se posiciona, aquela pessoa vai te respeitar, vai pensar duas vezes. Não, esse cara é louco, não vou mexer com ele não. Ou aí você fala, não, se fizer assédio moral, vou te processar dentro da lei número 8.112. Nossa, ele não entende de lei, não vou mexer com ele não. Se posicionar. Posição. Então é isso que muitas das vezes vai eliminar as violências emocionais. Então existem violências essas que hoje tem pessoas que tomam remédio controlado, se deixa levar pelas violências sofridas, cai em depressão. Tem muitas pessoas que vivem tomando remédio de tarja preta e vivem caçando psiquiatra, psicólogo, terapeuta para cuidar da sua saúde mental que foi danificada por um vagabundo, uma vagabunda que veio com palavras, com ofensa, palavras destrutivas, atos não pensados, acusações, coisas não fundamentadas, aí destrói a vida da pessoa. Que você mata também na palavra. Tem palavra que você derruba uma pessoa, ela não se levanta mais. Uma palavra amaldiçoada derruba um sonho. Tem pessoas que é tão maldito na boca dele que você está num lugar, as coisas nem dão certo, que ele fica ali torcendo para as coisas não dar certo, aquela vibração negativa. Tem gente que é ruim, ele é infeliz e não quer que ninguém seja feliz. Não, a felicidade não sorriu para mim, que ela não sorria para ninguém, que todo mundo seja infeliz ou até mais infeliz que eu. Tem muita gente assim. Quer estar trevoso e quer que todo mundo fique mergulhado nas escuridões, nas trevas. Se alguém tiver perguntas, a gente está aqui para
responder as suas perguntas. Muita gente está participando aqui, eu estou achando muito bom. O Decabuit entrou aqui. Isso aí, boa noite, muito obrigado pela sua presença. Então, gente, é um assunto complexo, vivido em todas as esferas sociais, como eu falei, e que pode ser eliminado com apenas gestos de atitude. Você ter a atitude de se posicionar e não aceitar grito de patrão. Isso aí também se aplica no nosso relacionamento. Tem muito relacionamento que não dá certo porque o marido bate boca com a mulher bate com o homem. Começou a ter uma confusão ali, não bate boca, gente. Vai passear, cara, vai pro bar tomar lá uma cerveja. Depois quando você voltar, vai estar tudo na paz. Vai acontecer, brincar, vai até rolar depois um namorinho. Mas no clima ali, no calor da coisa, bate boca pra lá, resposta pra cá, é confusão. Muitas das vezes, no relacionamento de acordo, você tem que ceder. Você tem que ceder. Você tem que se colocar no lugar do outro. A violência emocional, quantos casais sofrem violência emocional? Pessoa chega em casa, o homem do trabalho, não olha nem para a cara da mulher, não pergunta como foi o dia da mulher, não deu um cheiro no cangote da mulher. Que é isso, cara? Como que você quer receber amor? Tem cara que não olha o lado do outro. Se a mulher não faz sexo com ele, ele acha que a mulher não ama mais ele. Não sabe como que o dia que a coitada passou lá botando dentro de casa. Se a mulher está com uma dor de cabeça, se ela está com um problema emocional que às vezes ela não fala, aí fica aquele tarado ali, entendeu? Irresponsável em cima, querendo obrigar ela a alguma coisa. Que é isso? Você tem que ver o lado dos outros. Não deu hoje, amanhã dá e pronto. Hoje não deu certo o que eu estava planejando. Não é o fim, cara. Tem vida, tem esperança. Vamos fazer de novo. Respeito, cara. Respeito. A mulher tá com dor. A mulher tá cansada. Aí o cara vai lá, aquele jumento, aquele cavalo, monta em cima. É estupro. Você sabia que estupro também existe? Estupro num casamento? Existe. Se a mulher quiser, ele me estuprou. É um estupro. Você vai pra cadeia. Respeito, cara. Violência emocional. Traumas psicológicos. Isso fora, dentro da família. Dentro da sociedade em si. Vivenciado dia após dia. Toda hora, todo momento. Aí o que a gente tem que ter? Blindagem, cautela, observância. Muitas das vezes tem alguém que vem com arrogância para cima de você. Você é obrigado a ser energético com aquela pessoa. Às vezes você dá um bom dia, ele não te responde. A pessoa já chega cheia de autoridade. Uma vez eu estava trabalhando na portaria e não podia entrar com flores em nenhum local que eu estava. A pessoa chegou lá, eu já olhei logo que não podia, eu já falei, não pode entrar com flores aqui. O cara veio com ignorância, você vai quebrar minhas pernas. Eu falei, que as minhas pernas ficarão quebradas se eu deixar você passar. Aqui tem um protocolo a ser seguido. Tive que falar duro. Não entre, pronto, cara. Caça outro rumo. Aqui não. Tem hora que você tem que falar isso. Tem gente que não respeita, viola. Olha, tem muita gente que paga o preço. Supondo que você chega numa roça, tá uma porteira com cadeado. Aí você arrebenta o cadeado, lá tá, propriedade particular. Aí você arrebentou aquilo ali, passa para dentro, vai lá para a lagoa. O jagunço que estiver andando lá, eu mesmo, se for um dos jagunços, eu meto bala. O que eu vou pensar? É um pescador, é um bandido, cara. Você violou, você quebrou um cadeado. Lá tá falando, não entre, você entrou. O que eu vou pensar? Ladrão, mando bala. Passa para frente. Passa fogo.
Então respeito, cara, se cabe em todos os lugares. Quer esse respeito? Respeite. Muita gente perde a vida no trânsito por bobagem, por negligência. Simplesmente negligência. Bebida e direção não combinam. Se beber, não dirija. Tem até as campanhas disso de cerveja, mas parece que isso vai incentivar. Aí que o cara bebe, pega o volante e quebra a cara dele e dos outros. Nas carteiras de cigarro tem lá. Essa aqui contém 1000 e não sei cacetada de substâncias tóxicas que causam câncer. Tem umas carteiras de cigarro, você pega, tem uma foto lá necrosada de um cara, outro com câncer, outro com tumor maligno, outro com o umbigo rebentado para fora, com a tripa vazando, mas faz é incentivar a pessoa, aí que ele fuma mesmo, vendo aquela porcaria, parece que faz é induzir a pessoa, aí que mete a cara e faz tudo. Então, infelizmente, é o preço da desobediência. Muita gente peca pela desobediência. Um pecado, não que ele vai virar churrasquinho de Satanás, um pecado para ele mesmo, para a saúde dele. Quantos que estão aí hoje numa UTI com falta de ar? Às vezes está com mal de Parkinson, não está nem aguentando, fica de jeito assim, ó, com o cigarro. Que isso, cara? Ai, eu sou viciado. Ai, eu sou viciado. Que viciado? Você é um sem vergonha, cara. Se você quiser parar, você para. Um dia desse eu achei engraçado. Teve um cara, Mago Nelson, eu quero uma simpatia para largar de fumar. Até minha esposa brincou comigo, cara. Minha esposa falou, mas será que ele fez magia para fumar? Agora ele quer magia para deixar de fumar? O cara aprendeu a fumar sem magia. Não, mas agora para parar de fumar tem que usar magia. Eu nem respondo. Olha, gente, tem cada absurdo. É igual um dia um cara me perguntou se uma bruxa vira cachorro. Eu achei até engraçado. A bióloga falou que vira cachorro, levanta até a perninha e faz pipi lá no poste. Então, cara, é engraçado. Tem cada pergunta. Mas eu até tenho postura, cara. Tem as coisas que tem lógica e tem outras que é sem lógica. É igual o cara. Tem hoje preguiça, cara. Hoje tem muita coisa mastigada. Hoje você tem a IA, você tem o Google, tem uma série de PDFs. E as pessoas não querem tudo mastigado, não querem ter o trabalho de ler, cara. De fazer uma pesquisa. Porque você é um mestre, você é obrigado, cara, a responder idiotice, cara. Tem gente que acha que você não tem o que fazer, cara. Tem gente que abusa da tua boa vontade. Às vezes você tem o WhatsApp, se disponibiliza um WhatsApp para a pessoa não te respeita. Olha, eu acho uma falta de respeito ligar a pessoa 3 horas da manhã, 4 horas da manhã. Igual eu já achei abusado, que começou a conversar comigo ali 11h30, sabe que hora que ele parou? 3h30, 3 horas da manhã. Hoje eu não faço esse tipo de coisa. Eu desligo. Eu tenho um expediente até um determinado tempo. Passo esse expediente e desligo o celular. Negócio de incômodo, cara. Você tem que ter brilho, cara. Pensar que a pessoa às vezes trabalha, precisa de descansar. A noite foi feita para descansar também. Às vezes a gente trabalha. As pessoas têm que se colocar no lugar das pessoas. Tem que abusa, cara. Você está no meio do trabalho, igual eu também trabalho. Não vivo só disso aqui, não. Tô num trabalho, a pessoa vai e faz uma pergunta idiota, cara. Não, às vezes não posso, tô num momento que eu não posso nem atender o telefone. Aí a pessoa que tem seu telefone, aí pergunta, cara, pra ganhar na Mega Sena aí, ó, chuta uns números aí pra mim e tal. Cara, que coisa mais babaca, cara. Te vira, cara. Te vira, faz umas contas aí, subtrai, diminui, tira um fator determinado e faz teu jogo.
fica perturbando os outros com bobagem. Isso também é uma violência emocional, ocupar o tempo dos outros, roubar o tempo das pessoas, brincar com a boa vontade das pessoas. Tem gente que isso é palhaçada, cara, é coisa infantil. Vê se cresce. É triste, cara, é muito triste. Tem um pingo de verdade nisso aí. A ansiedade, às vezes, a pessoa, né? Mas a gente não é, como diz outro, é vaso sanitário para ninguém descarregar a merda no ouvido da gente, não. A gente não é. A gente também é ser humano, a gente é vulnerável, a gente tem cansaço. O cara o mago, ele é eterno. Ele é invulnerável, ele não passa sede, não passa fome, ele não dorme. Ele é mago, ele é poderoso. Cara, eu sou um homem de carne e osso. Sujeito a qualquer vulnerabilidade. Mas tem gente que não. Ele é um mago, ele se transforma num sapo e nada na lagoa, não precisa nem saber nadar, ele se transforma num sapo. Ele não precisa de avião, ele vira um morcego, ele voa. Você tá vendo o quê? Conde Drácula? Rapaz, é absurdos. Absurdo que você vê por aí. Tem coisas que tem. Muitas histórias foram baseadas em fatos reais, em histórias lendárias. Tem alguns pingos de verdade, sim. Nada é por acaso, tudo coisas que eu achava que era fantasia, hoje tem na história. Igual desenhos animados ali, foram baseados em muitas culturas do paganismo, em simbologias. Então existe muito isso. Mas bruxa até isso mesmo. Muitos confundem os magistas com psiquiatra, mas acabamos sendo um tipo de psiquiatra. Isso aqui mesmo está sendo uma aula. Não é nenhuma live, isso aqui é uma aula. Uma aula que ensinando você a combater as suas violências emocionais. Um físico quântico, ele vai olhar o outro lado da moeda. Ele vai fazer uma junção do que é real, do que é surreal e daquilo que não existe, de um núcleo de um nada e de um núcleo de um tudo. E a gente junta, faz aquela força coletiva para formar uma egrégora de conhecimento. Você vai conversando, você vai pegando um ponto A, um ponto B e se fazendo e se construindo. É assim que funciona. Yolanda Fara, eu costumo ouvir sempre as pessoas falarem: o mundo está perdido. Eu não concordo. São as pessoas que perderam a noção de tudo. O mundo continua o mesmo, do mesmo jeito. São as pessoas que perderam. As pessoas que se perderam. O mundo é o mesmo. A fé também, de antigamente, não é a mesma de hoje. Muita gente perdeu a fé. Pela complexidade, eu já falei isso em outra deixa, pela complexidade de tantas ideias, acaba gerando controvérsias. É igual a internet. Uma terra de ninguém, que todo mundo semeia qualquer semente. Hoje tem gente aqui que, igual eu estou construindo uma lógica aqui, tem um babaca que vai fazer um vídeo e desconstruir tudo isso que eu estou falando aqui. Ou às vezes vai fazer um corte, aí falar, o mago Nelson está induzindo a fazer isso. Ele está fazendo essa indução diferente. Ele não sabe nada. Ou ele acha que sabe alguma coisa. Então, tem gente que hoje faz o quê? Uma violência emocional. Desconstruir o que os outros constroem. Quantas babaca que entra num grupo, não some nada, aí um magista vai, coloca um post lá, aí o imoral vai lá e fala: não concordo com isso é mentira. Mas ele não posta nada lá. Aí vem um cara de outra religião também, um pastor, aí ele vai lá e coloca lá: o sangue de Jesus tem poder, repreendido, você está condenado.
Em primeiro lugar, não escrevi isso para cristão. Em segundo lugar, lugar de crente é em grupo cristão. O que está fazendo um grupo de bruxaria? Porque tem sede de conhecimento. Está querendo de uma certa forma ter conhecimento. Na igreja não posso e está indo aí ó, o ocultismo. Tem uns que estão muito nas páginas do ocultismo bisbilhotando. Porque aqui tem riqueza de conteúdo. Não somos caixinha cristã. Ficar assim só Bíblia, enquadrado, vive enquadrado no evangelho. Você vive enquadrado. Quer se aprofundar em conhecimento? Ocultismo. Ocultismo tem gnose. Você vai estudar cabala. Olha o mago, como que é formado o mago. O mago estuda cabala. Astrofísica, horóscopo, esoterismo em geral, história em geral, escatologia bíblica, além da teologia, tudo com gnose, gnosticismo, profundidade, geometria sagrada, simbolismo, hermenêutica, ciência milenar, ciência antiga. Porque se você quer percorrer uma grande iluminação, você tem que mergulhar na sua escuridão e andar nas veredas antigas. Essas veredas antigas é onde se move toda a sabedoria. Porque se existe um novo, existe um velho para trabalhar para que este novo se formasse. Não existe um filho que não teve um pai. Mesmo que foi criado ser um pai, mas existiu a figura ali que teve que fazer o filho. É a lógica. Alguém, se ele foi um filho de mãe solteira e ele tem uma figura paterna, ele se inspirou em alguma coisa. Ou um filme que ele assistiu, ou um tio que ele convive, uma tia, um vô. Ele teve uma figura paterna. Tudo tem uma base para poder se consolidar. Então, é isso aí. Alexandre STZ entrou. Boa noite, seja bem-vindo. Se você já sofreu algum problema emocional, quer compartilhar aqui conosco, ou fazer uma pergunta falando sobre uma violência emocional que você sofreu e superação se você teve, ou se você quer um caminho para se superar, a gente também responde. Muito boa essa live. Show de bola. Dá para a gente falar muito tempo aqui sobre emoções. Mas nós acabamos sendo sim psiquiátricos, que a gente dá diagnóstico, psiquiatra. A gente vem com dúvida, a dúvida está sentindo um problema, aí a gente vai na raiz do problema. A gente vai ver a origem, da onde que veio isso, de onde surgiu, como isso se formou. Porque toda a forma teve um início, não existe uma fórmula, uma forma, sem que antes houvesse um início. Tudo teve um início. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Estamos encerrando esta live por hoje. Paz e luz a todos os filhos e filhas de fé ligados nessa egrégora que estão aqui conosco desde o início. Compartilhe a nossa live, se inscreva no canal, que estamos aqui, e até a próxima. Bênçãos fraternais da luz a todos. Amém e etam.